Olá pessoal, existe uma grande diferença entre o tempo e o tempo que transforma. Kairos é um conceito grego que colocava justamente a qualidade no tempo e a intensidade dele. Nesse sentido, em um mundo onde a velocidade acabou superando a qualidade, onde simplesmente o excesso de informação não é digerida e as pessoas não conseguem entender exatamente do que está falando, nasce esse projeto Kairos Econômico. Nós vamos trabalhar em 4 pilares: economia, virtude, liberdade e propósito. E a partir disso, sou Alexandre Bertoncello e hoje eu estou recebendo o Cleverson, formado em análise de sistema, lá em Curitiba, pós em gestão na parte no mercado financeiro. Cleverson, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Professor, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui contigo, compartilho de seus conhecimentos também, do seu trabalho que é muito bem feito e estou à disposição aqui para as perguntas, fico feliz pelo convite, estou bem agradecido por estar presente aqui no teu podcast. Imagina, o prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho sobre, você estava falando um pouquinho antes da gente começar, dessa paixão para o mercado financeiro, que honestamente é só quem não tem coração que não se apaixona, porque é justamente essa história de você alocar recursos, gerar desenvolvimento, gerar riqueza e as pessoas conseguirem com isso desenvolver e melhorar a qualidade de vida. Mas a gente vê que o dinheiro, como a gente entende, a forma com que está acontecendo, está mudando mais rápido do que o próprio conceito que as pessoas têm de dinheiro, né? O fluxo de dinheiro, para onde corre, como é que funciona. Você vem percebendo isso, que o dinheiro mudou mais rápido do que o próprio cidadão, que entende dinheiro ainda, até numa discussão do tipo, não, moeda fiduciária tem lastro, tem ouro, não sei o quê. E tem gente ainda no século passado, como é que você vê isso? Olha, sua pergunta é interessante e eu sempre, eu gosto desse estudo da evolução do dinheiro, né? Você pega lá na história, né? A época da troca, do escambo, depois a gente vê as moedas, né, cunhadas que eles falavam lá, depois veio a moeda metalizada, escritural, e foi a evolução todo o dinheiro. Mas o que é interessante a gente entender não é somente a evolução do papel moeda em si, né? A gente precisa entender como que foi a evolução da utilização do dinheiro. Eu gosto sempre de dizer a utilização do dinheiro, porque um simples metal, um simples papel, ele não representa, ele não caracteriza o que vem acontecendo ao longo do tempo. E a gente viu o quê? Eu enxergo assim, professor, o dinheiro ao passar do tempo, e como a gente mora no Brasil, e a gente, né, viveu diversos planos de moeda, nós vivemos diversas crises, né? Se a gente contar que os dois já viveram as duas, a gente vai entregar a idade. É bem isso mesmo. Mas o que eu vejo? Eu vejo assim, ó, existia um mundo ali que confiava num padrão ouro, né? A partir do momento que acaba esse padrão ouro, que era o famoso lastro, que todo mundo confiava, não, essa moeda está lastreada, essa quantidade X de ouro, enfim. Quando acaba isso, a gente passa a viver por um padrão segurança, que é a fidúcia, né? Então a gente vive padrão segurança. É muito importante a gente entender isso, e hoje, quando eu vou falar com qualquer pessoas, clientes que eu atendo, estudantes, qualquer pessoa que a gente vai falar, a gente procura sempre que a pessoa entenda o seguinte: você quer um laço, você quer uma proteção, que muitas vezes eu enxergo, quem cria a proteção do seu dinheiro é você. É você que cria. Por quê? Porque hoje você depende de governo, de políticas, de planos econômicos, de políticas de governo partidários. De um lado tem um modelo, um desenho, de outro tem outro desenho, enfim. Mas todas as decisões desses modelos interferem, impactam no seu dinheiro. No dia a dia do cidadão, né? No dia a dia do cidadão. Por isso que eu vejo assim, ó, a era da internet, a tecnologia, voltando à sua pergunta, ela proporcionou para as pessoas uma oportunidade de acesso à informação. Então busque, estude e aprenda mais. Mas criou nele uma responsabilidade. Essa era trouxe velocidade. Ela trouxe uma velocidade muito grande. Então hoje as pessoas elas precisam entender que o dinheiro ele está indo para o digital, gerando o quê? A desburocratização, gerando o quê? A redução de custos pelas transações com ele e trazendo um ganho de escala
econômica para nós. Então hoje eu costumo sempre dizer assim, ó, a pessoa tem acesso à informação, ela tem condições de aprender, né? Vide aí o tanto de vídeos que você publica com o maior carinho e veja que você leva um tempo para você produzir os conteúdos. Então se a pessoa tem como criar uma linha de escuta essa parte, escuto isso, faço uma avaliação, uma interpretação e crio os caminhos para proteger o meu dinheiro. Crio os caminhos para poder ter ali uma condição de gerenciar o meu dinheiro. Agora o detalhe principal sobre isso. A tecnologia, para mim, ela estimulou as pessoas a estudar mais. As pessoas precisam estudar mais. Porque tudo que a gente vê hoje de tecnologia, a gente vê velocidade. As coisas acontecem muito rápido. E a gente vê o dinheiro mudando, né? Ele criou novos caminhos, né? Então, nós, como você falou da idade, né? Lá no passado, como eu ficava feliz quando pegava uma determinada nota na mão, né? Você sabia o barão não sei o quê. Isso, exatamente. Você eu sabia... lembro eu ficava lendo as notas, lá tinha lá, Deus seja louvado, lembra? Nas notas. Isso. Hoje não tem mais isso. Hoje é uma codificação, né? O dinheiro escritural, a gente vê ali, às vezes por e-mail, né? Uma transação internacional, um e-mail, manda um e-mail lá, debita isso aqui, acredita isso aqui. Hoje a gente vê um hash, hoje a gente vê um código Pix. Então, eu vejo que isso tá proporcionando para nós uma velocidade maior do dinheiro. Então, o que as pessoas precisam entender hoje do dinheiro? Essa velocidade ganha-se escala, dá todos esses benefícios que eu disse, porém, eu vejo que as pessoas precisam ter mais responsabilidade em cuidar do seu dinheiro. Então, se a gente for pensar nessa... Porque eu não sei se as pessoas são enganadas porque querem ser enganadas ou pela própria ganância e seu comportamento. Mas com essa era digital, o que não falta é golpe, né? Perfeito. As pessoas falam assim, não, compra isso aqui, vai ganhar não sei quanto, isso daqui vai fazer não sei o quê. A quantidade de pirâmides Ponzi que a gente vê por aí, isso tem a ver com essa questão do digital, porque se a gente for pensar lá nos princípios, a moeda cunhada por determinado senhor feudal é o que valia naquela região, a pessoa passava a vida ali acreditando naquilo e muitas vezes nem entendia exatamente como é que funcionavam essas trocas ali. Hoje, com essa história aqui, você está conectado no mundo. A responsabilidade é do sistema ou é do indivíduo que cai, às vezes, numa coisa... Coloque aqui e ganhe 20%, 30%. Como é que você vê isso daí, Cleverson? Olha, a tua pergunta é excelente, então, minha opinião particular, né? Eu vejo assim, dadas as devidas proporções, porque a gente vai entrar numa questão de educação, né? Ideológica, o cara estudou, não estudou. Mas eu vejo assim, se tem uma coisa que a pessoa, estudando ou não estudando, sabe, é proteger no seguinte aspecto, não proteger numa gestão do dinheiro. Por exemplo, será que a pessoa que nunca estudou, eu consigo chegar e tomar um dinheiro dela? Ela vai falar. Abre sua carteira aí, me dá os R$200. Ela tem condições totais de perguntar, por que você quer esses 200? O que você vai fazer? Então, existe a condição básica de você entender o porquê a pessoa está tentando ali, né, ou aplicar um golpe ou fazer uma coisa errada, enfim. Então, vem essa questão educacional primeiro, mas eu penso sempre da seguinte forma, hoje, a responsabilidade é do indivíduo. É uma coisa meio que polêmica, as pessoas falam, mas o sistema se prepara para te atacar. Por quê? Porque nós precisamos entender, e aí entra muita ganância, a gente precisa entender o seguinte, eu desde pequeno, eu fui educado, por exemplo, por uma pessoa que não tem segundo grau. Meu pai estudou até a 6ª série, né, do ensino fundamental lá. Minha mãe quase terminou o antigo magistério, né? Sim. Que daria para ela o grau lá de segundo grau. Seria o segundo grau. Mas uma coisa que eles aprenderam para mim, que foi o que eles aprenderam no dia a dia, eles sempre falavam isso para mim, filho, não existe almoço gratuito, qualquer coisa grátis, sempre, se você ganha alguma coisa grátis, alguém perdeu, alguém pagou. Sim. E era uma lição que eu tinha. Então ela sempre falava assim, você achou uma nota de 50 na rua, você pode ter certeza, se você não devolver ao dono, ele vai pagar. Alguém perdeu 50 perdeu, exatamente. Então esses princípios que eles me ensinaram, outro ponto interessante também, ela sempre fala assim, olha, o dinheiro que você ganha é suado, então pergunte bastante, não vai na emoção já, eu vou. E eu vejo que hoje a sociedade criou, professor, um desenho, né? Vamos dizer, um biotipo de que você precisa estar em evidência.
Né? Imagina, eu faço uma pergunta para você. Todo mundo que está no Instagram postando status, será que na vida real é aquilo? Tem tudo aquilo ali, Tem tudo né? aquilo, sabe? Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Você consegue hoje viver bem com qualidade sem a necessidade de comprar um carro para mostrar para o seu vizinho, para mostrar para um parente. Então eu vejo que as pessoas, por essa questão de status, de querer estar em evidência, eles acabam caindo nesse desenho da ganância. E o desenho da ganância é uma esfera perigosa, porque daí o sistema age, né? Aí o sistema vem, ele cria, ele faz o que ele quer, ele manipula você. Então eu vejo que o dever de casa, professor, hoje são das pessoas. Hoje não dá para uma pessoa dizer o seguinte: fui enganado. Com algumas exceções ali, né, de pessoas mais vulneráveis, assim, enfim. Mas a maioria hoje, ela consegue. Eu vi esses dias atrás uma reportagem, né? E um delegado foi muito feliz no que ele falou. Ele falou assim: olha, esse ano, para vocês, para um canal de televisão, eu já dei essa entrevista para tome cuidado para cair em golpe mais de 10 vezes. E ainda tem gente caindo em golpe, né? Ele falou isso para a imprensa. Então é bem isso mesmo, assim, muda-se as caras dos golpes, mas as pessoas estão ali justamente porque eu vejo assim, professor, eles estão naquele desenho da ganância, né? Eu preciso ganhar. E não existe mágica no dinheiro, não existe uma mágica. Esqueçam que você vai falar assim, ó, hoje eu estou dormindo pobre, amanhã eu acordo milionário. Com a única exceção, você ganha na Mega Sena, né? E aí, assim, é simples ganhar na Mega Sena, né? E é o mesmo princípio, né? Para que você ganhe na Mega Sena, centenas de milhões perderam dinheiro da Mega Sena. Perfeito. Então Perfeito. Você não sempre é esse conceito. Se alguém perdeu R$50, né? E alguém achou, mas... Exatamente. Então, se a gente fosse resumir, tentando alguns pontos ali para as pessoas entenderem esse conceito, né? De comportamento ou de informação. Quais são os pontos que toda vez que você ouvir, você fala assim, toma cuidado, né? Porque vamos imaginar assim que eu falar para você, olha, Cleverson, a gente vai aplicar no negócio aqui, você vai me dar 10, eu vou te devolver 20 daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Se a gente fosse elencar para as pessoas que estão nos ouvindo, quais são as falas que você diria, isso é um sinal amarelo para você parar para pensar? Sempre o curto prazo, pensando antes do resultado. O clichê maior é o resultado, né? Sim. Multiplica o teu capital, esse é o maior. Mas pensa assim no curto prazo. Por exemplo, você deposita 10 mil aqui e em 60 dias eu te devolvo 10 mil. Aí a gente faz eu quero que a pessoa reflita o seguinte: na onde ela trabalha? Na onde ela trabalha? Sim. Se é um profissional CLT, um microempreendedor, não importa, um profissional liberal, não importa. A tia do dog, não importa. Exatamente. Aonde você trabalha, você consegue multiplicar em 60 dias? É uma pergunta importante. O tempo, ele caracteriza muito, se as pessoas refletissem a questão do golpe, olhando também o tempo, porque muitas vezes, qual é o chamativo, professor? É o retorno. Sim. É o resultado. Você pega 10, eu vou te dar 20. Aí o cara, nossa, como é isso? Mas é garantido. Aí nessas horas vem aqui um ponto da finanças comportamentais lá, né, que o Tversky, o Tversky e o Kahneman, se eu não estou enganado, no livro deles lá, Rápido e Devagar, eles falam muito sobre isso aí. Sim. De você trabalhar muito no efeito sistema 1 e não no sistema 2. Isso, né? sistema 1 e sistema 2. Mas ele fala assim, ó, o que acontece? A sua cabeça, ela tem a preguiça de pensar, então no mais racional, então ela vai pelo trivial, mais óbvio. E aí ele faz o quê? Ele pega aquelas pessoas... Por exemplo, você é meu amigo, eu convivo com você há muito tempo, e você vai lá e fala assim, eu já fiz e deu 20 mil. Peguei 10 mil e coloquei em 60 e deu 20 mil. Mas se o professor Bertoncello está falando, poxa, eu confio nele. Mas você primeiro, a confiança é tua. É você estar confiante e seguro. Então esse é um ponto muito importante antes de mais nada. Quais são os cuidados principais? Promessa de muito valor exponencial, que não condiz com aquilo que você faz. Né? Você não encontra isso. Então, eu costumo sempre dizer, né? A gente aprende muito com o mercado financeiro, apesar dele ser um pouco selvagem, canibal ali, né? A gente aprende muito com ele porque é o seguinte, não tem almoço grátis, ninguém vai te ficar oferecendo ali o dobro, fique milionário. Porque constrói ao longo do tempo, né? A pessoa usaria para ela mesma, concorda? Exatamente. Olha, eu tenho isso daqui, vai virar 1 milhão, vai virar 2, vai virar 50, vai virar 200. Faço eu.
Por que que eu vou Exatamente. te vender? Exatamente. Mas eu acho que eu gostei do ponto do tempo. Porque vamos imaginar assim, né? Você você tem ali 30, 40 anos de vida laboral útil ali, e com isso você vai ter que acumular o seu capital para depois ter a sua aposentadoria. Perfeito. Mas se você, no curto prazo, faz 5 mil reais, ou faz 10 mil reais, ou faz 50, trabalhando 40 horas, às vezes 50, 60 horas por dia, como alguém faria alguns milhões sem trabalhar? Exatamente. Da onde vem a criação de riqueza? Então, o tempo é ótimo. Mais uma dica, além tudo que for muito rápido, no mercado financeiro, micro-ondas não funciona, vamos colocar assim, né? É um fogão a lenha onde a gente vai construir com o tempo. Mas alguma coisa importante para as pessoas prestarem atenção? Então, além do tempo, além dos retornos garantidos, né? Garantir retorno e retornos exponenciais grandes. Sim. Né? Isso são pontos que você tem que ficar preocupado. E uma coisa que eu falo assim que as pessoas precisam mais, né, é usar mais a internet. Tá. As pessoas gostam de usar a internet para ver algo que não é produtivo para ele. Então, se eu estou diante do professor Bertoncello, por que ele está me oferecendo isso? Eu não vou saber um pouco sobre ele. Consultar um pouco sobre a vida dele, entender. Será que ele tem tudo? Ele já é um investidor desse possível golpe e ele já prosperou? Como está a situação dele hoje? Sim. Ele já conseguiu provar, né? Que funciona, a efetividade ali, exatamente. Né? E nada melhor do que eu pesquisar ele, né? Entender quem é ele, o que ele faz, se ele construiu isso rápido mesmo, ele construiu ao longo do tempo, porque assim, é algo que eu vejo em tecnologia, né? Quando eu estava no banco, eu sempre cito esse exemplo, todo lugar que eu vou, que trabalhei em banco, eu estava naquela virada de chave de tentar tirar a utilização do cheque para o cartãozinho de débito, né? Que hoje só eu ainda tenho um cartão no bolso, né? Mas geralmente tá no celular, né? Tá. Mas enfim, naquela época tinha o cartão de plástico que eles falavam. Então ali eles começaram a usar uma tecnologia nova, que era a tecnologia das maquininhas. Nossa, foi golpe atrás de golpe, os caras faziam golpe, porque antes, né, eles pegavam o cartão, passava lá um carbonado, para depois dar uma ordem de pagamento, enfim. Aí veio essa tecnologia. Então, essa tecnologia clonavam, desviavam recursos, enfim. O que acontece com o passar do tempo? Essa tecnologia melhorou. E aí as pessoas foram, digamos assim, os bancos, as pessoas começaram a usar aquilo como assim, ó, não tem volta. Esse caminho, acabou, não vai mais, eu não vou usar mais cheque. E o cheque reduz, né, praticamente aí a zero, a zero quase. Mas o que eu vejo durante todo o processo? Teve todas as oportunidades que aconteceram ali na tecnologia, foi tudo de curto prazo. Então, enquanto ela estava se adaptando, os caras, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi se blindando de uma maior segurança e demonstrou que ela digamos assim, ela é efetiva. Por que eu falo isso? Porque hoje as pessoas, elas precisam olhar históricos, né? Então, outro ponto interessante, será que tem histórico isso? O professor que está me oferecendo aqui tem um histórico, contexto. Ele começou de que jeito? Como que começou essa empresa? Há quanto tempo tem isso? Isso a gente pode pesquisar, a gente pode buscar essas informações, pode ver se ele já teve no passado algum problema. Essa pesquisa, muitas pessoas não fazem porque falam, não tenho tempo. Cara, minha vida é corrida, acabei nem olhando. Mas é seu dinheiro. É um recurso, né? É o seu tempo de vida que você construiu. Exatamente. Então vale, eu acredito assim, ó, é básico fazer, né? Não é nenhum esforço, não é nem gastar tempo, é um investimento em proteger o seu dinheiro. É quase que natural, deveria ser feito isso. Exatamente. Então a gente vai ver se os recursos, o retorno é de curtíssimo prazo, quem é a pessoa. Exatamente. Se isso se comprovou no tempo. Exatamente. Para que não acredite, aliás, não deveria ninguém acreditar, mas não existe almoço grátis e principalmente você tem que entender que se todo mundo tivesse esse retorno, teria que sair de algum lugar. Exatamente. Aonde que se produziria tanto recurso assim. E aí, dizendo dessa forma, a gente pode dizer, a tecnologia então ajudou ou atrapalhou? Ela é inevitável? Como é que você vê a tecnologia hoje? Para onde a gente vai? Já que a gente tem esse histórico, né? A gente conseguiu ser analógico e digital na mesma vida.
Como que é o pós-digital? Como é que... Eu não consigo achar outro caminho, como assim, é uma realidade, né? Não tem como a gente fugir mais da tecnologia, né? E a tecnologia, ela nos deu, assim, eu vou dizer por mim também, tá? Me incluo nessa, tá, pessoal? Me incluo nessa. A tecnologia, ela me deu um chacoalhão na pandemia. Porque eu tive que aprender muitas coisas, assim, que eu estava na minha zona de conforto natural, né? Você comprava digital antes até da... Não comprava. Não comprava. Eu gostava de ir no mercado, de fazer a compra, e vai comprar uma pizza, vai lá na pizzaria, entendeu? Então, assim, a tecnologia ali depois, e como é bom, né? Você pedir a comida, ela chega na porta da sua casa. Sim. Pô, isso. Então, assim, tem certas situações que começam, a tecnologia começa a nos atender de uma maneira com que ela fala assim, ó, agora eu faço parte da sua vida, esquece o passado. Ela provoca isso na gente. Esquece o passado, agora o novo normal é esse aqui. Sim. O novo normal. Então, assim, eu vejo que a tecnologia hoje, professor, ela é uma realidade e o pós-digital, como você disse, ele vai revolucionar todas as áreas da nossa vida. A gente vê isso, a gente vê na medicina, a gente vê no dinheiro, a gente vê no varejo, nos comércios, na indústria, todos os setores ali da economia brasileira, a gente vê a ação da tecnologia. E que bom que isso acontece, porque eu enxergo como, assim, ó, eu digo assim, ó, como a gente precisa a cada dia no mercado financeiro se reinventar, porque, né, você tem que, o mercado financeiro ele é tão dinâmico, né, muda, né, muda um governo, conflito geopolítico, vai interferir no dinheiro, então cada dia você precisa criar um novo entendimento. Então, a tecnologia ela nos provoca a sair da zona de conforto. Então, eu vejo que ela vai levar o mundo para digamos assim, para uma realidade de muito maior proximidade em negócios, muito maior proximidade com o dinheiro das pessoas, né? Então, por exemplo, vou te falar uma dor que a tecnologia curou em mim, né? Eu sou ainda, né? Ainda estou, digamos assim, me adaptando, né? Mas eu fui muito tradicional há muito tempo com dinheiro também. No mercado financeiro tradicional. Eu era muito tradicional com dinheiro. Então o que eu comecei a perceber? Primeiro, antes de falar com qualquer cliente, antes de falar com qualquer pessoa, aluno, qualquer pessoa que estavam próximo de mim, eu sempre gostava de fazer a seguinte situação. Deixa eu ver primeiro para mim se funciona. Então, a minha vida, aí eu comecei a ver que quando eu faço isso, eu passo a sugerir para as pessoas isso também. Porque é aquilo que eu estou acreditando ali no caso. Sim. Então o que eu fiz? Eu comecei a ficar sempre no tradicional. E aqui, bem do meu lado, eu não enxergava, havia uma revolução digital muito forte, acontecendo principalmente no dinheiro. Sim. E eu não olhava para essa revolução. Eu ficava mais naquele mundo ali. Quando ela bateu na minha porta, eu falei, poxa, estou atrasado, mas ainda há tempo. Sim. Porque a tecnologia ela nos proporciona isso, né? Por mais que é aquilo que eu sempre falo, né? Eu tenho um tio meu que ele infelizmente já faleceu, mas ele falou assim, eu tô com 50 anos de idade, me falaram que não dá para me formar em direito, que ele foi empresário, né? Sim. Tinha uma pequena empresa e aí ele falou assim, não dá para me formar em direito. E ele se formou antes de morrer. Então sempre há tempo para tudo, né? A gente não pode falar isso, não dá mais tempo. Tô mais de idade. A não ser que você não queira, Exatamente. Né? Porque se você não quiser, eu acho ótimo, agora você falou em a pessoa de mais idade, o meu avô, ele nunca falou ao telefone. Olha a loucura. Ele falava que era coisa que o governo espionava ele. Eu não acreditava que o homem foi na lua e tal. E quando eu comprei meu primeiro celular, aquele celular grande ainda, né? Fui visitar ele lá em Bauru. Falei assim, avô, deixa eu te explicar. É verdade, ó. Aí eu liguei aqui, tocou o telefone aqui, eu falei, atende. Ele chutou o telefone, moleque. Mas ele não queria. Eu acho que é importante isso, a gente querer. Exato. Porque aí você muda. Mas vou pensar em uma provocação um pouquinho mais profunda. Sistema financeiro nacional e global e essas novas tecnologias. Como é que você classificaria isso, esses feudos, né, que existem em cada país e essa coisa global nova de repente um criptoativo? Como é que eles vão interagir uma coisa com a outra? Qual que é o futuro ali? Então, eu encontrei nesse desenho que eu falei que estava aqui do meu lado, eu não via, eu vi uma solução
no cripto, que muitas pessoas assim falam assim, ó, aí eu volto na sua linha do tempo aqui da nossa conversa, né? Quando eu fui estudar isso aqui, o que eu escutava no mercado? Cripto não vai, isso aí é loucura. Tá? Não é regulamentado, você não sabe exatamente. como é que faz. É um perigo você cair num golpe, voltando à nossa conversa aqui, é um perigo. Eu falei, cara, mas eu vou estudar porque existe um fundamento, né? Eu sempre pesquisei as coisas por fundamento. Então eu fui lá ver o Bitcoin, qual era o fundamento dele? Tinha um paper lá, comecei a ler ele e entender qual foi a ideia que eles criaram, né? Então não é só a questão de que as pessoas pegam aquela tecnologia, e essa tecnologia ela pode avançar num propósito do bem comum a todos ou no propósito do mal. Então as pessoas que vão fazer. Mas a tecnologia está ali, ela foi fundamentada, ela foi criada e fundamentada. Sim. Então eu passei a ver as dinâmicas dos ativos. E aí, professor, eu no mercado financeiro, eu sempre, desde a minha época de banco transacional, eu aprendi algo fundamental. É pelo mercado financeiro, pelas corretoras, bancos, tudo que é canalizado o dinheiro. A circulação do dinheiro é canalizada ali. E lembrando isso, o dinheiro é o esforço mútuo de toda uma sociedade transformada em uma coisa chamada dinheiro, mas que vai trazer prosperidade ou a ruína de um determinado sistema. Perfeito. Então, é como se fosse o sistema financeiro nossas veias e o sangue ali é o dinheiro correndo. Exatamente. E aí a gente percebe que existe um certo vício nesse mercado financeiro tradicional, não tem? Total. O vício do quê? Por exemplo, ele tem um vício de operação, que eu olho assim, tá? Eu enxergo o vício operacional, que coisas de décadas atrás ainda funciona até hoje. Né? Um exemplo, um pagamento internacional como o Swift. Cleverson, que foi lá no tradicional, isso funcionava, exatamente. Continua funcionando. Exatamente. Continua funcionando e pode melhorar. Ele pode melhorar. E eu vejo também a questão cultural, né? Como você falou algo importantíssimo, como nós temos o hábito de acreditar que sempre aquilo ali é o único caminho da nossa vida, né? Só aquilo ali. Então é sempre o banco, né? O cara pega um dinheiro, põe no banco. Pega um dinheiro, pega isso aqui, pega isso aqui. Precisa de dinheiro, vai ao banco. Né? Exatamente. Ele está viciado naquele totem ali. E aí a gente começa a entrar em culturas como a poupança, como só isso que existe, é só isso que é seguro, é só, sabe? Então, de novo, essa conversa. Porém, o que eu vejo, professor, dessa linha do tempo, os bancos, eu costumo, trabalhei 18 anos em banco, e eu vejo assim, ó, os bancos, eu sempre, nos últimos 5 anos, eu começava a enxergar o seguinte, o banco é igual aquele profissional que não se capacita, que não se atualiza, ele foi entrando nessa esfera. E com o passar do tempo já não começa, ele mesmo começa a enxergar que não tem mais lugar para ele. Porque um outro que se atualizou veio e começou a ocupar o espaço dele. E os bancos, com o passar do tempo, os bancos combateram diversas tecnologias que vinham ali. Tentando impedir esse desenvolvimento. Ele foi combatendo. Só que hoje ele já percebeu que não tem. Ele teve que, né, se curvar a essa tecnologia. Por quê? Porque essa tecnologia ela traz soluções para situações que são obsoletas dentro do sistema. Que é o cripto, a gente passa para analisar assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Se você fala assim, ó, eu vi que você é um cara muito defensor disso, e assim, ó, na nossa época, quando a gente tava lá ganhando nosso dinheirinho, que a gente pensava assim, vou dolarizar um patrimônio. Sim. Imagina a burocracia que era? Não, impossível. Impossível. Ou Total. você virava um clandestino, porque você ia em um doleiro, exatamente, pegava esse e guardava dentro de casa. Exatamente, escondia espécie. Você virou bandido. Exatamente. Dinheiro o fruto do seu próprio trabalho, que é o dinheiro. Você não confia nesse governo, quer ir para uma esfera global e vira bandido, né? Exatamente, exatamente. Que era uma opção tua, você falou bem, a opção minha, olha, eu quero me proteger, porque a minha moeda é fraca, eu quero me proteger numa forte. E você não tinha acessibilidade, você era taxado. Enfim, a tecnologia ela veio e começou a entrar, transformar. Eu acho que ali na época das corretoras já começou a melhorar um pouquinho o acesso a comprar $1, enfim. Mas o cripto, ele democratizou. Eu vejo assim, hoje, a democratização, por exemplo, de uma stablecoin, né, que é referenciado, né, um ativo digital emitido referenciado à moeda dólar, por exemplo, um USDT. Ela democratizou, porque hoje você tem uma acessibilidade, né, uma usabilidade muito melhor com esse ativo.
E esse ativo, hoje ele navega, ele transaciona em qualquer lugar do mundo. Só depende da bendita regulamentação. Sim. Porque hoje a gente para ver, né? Notícias atrás de notícias. O Japão agora vai regulamentar os criptos, no mesmo arcabouço das bolsas de valores de lá. Aí você começa a ver o Yuan digital, né? A China. Sim. China que repudiava, tem reserva em Bitcoin, mas repudiava o cripto. Mas Sim. tem reserva em Bitcoin. Sim. E aí o que acontece? Eu preciso desse arcabouço. Por quê? Porque a solução que ele traz, de novo, professor, fundamento, Tá. tecnologia precisa disso, fundamento e solução. Sim. Então a solução que traz, por exemplo, nas características de um Bitcoin, por exemplo, a reserva de valor dos países. Numa stablecoin como eu citei agora, uma solução para transacionar pagamentos transfronteiriços. Então isso é algo que a tecnologia veio para o sistema bancário tradicional e disse o seguinte, estou mostrando que dá para fazer mais rápido. Melhor e sem burocracia. Então vamos lá, vamos só fazer essa comparação para o pessoal entender. Tem um sistema SWIFT, a gente está falando aí pós-Segunda Guerra, estruturado, bem pensado ali. A gente tem outras formas de fazer agora através do cripto. Só explica para o pessoal o que é o sistema SWIFT e o que a gente tem como opção e principalmente os custos ali operacionais e quem manda em que ali. Vamos tentar aprofundar nisso. Então assim, quando a gente fala no sistema SWIFT dos bancos, né? Então você vai fechar um câmbio, digamos assim, que era a terminologia deles, e você vai mandar um dinheiro, por exemplo, para a Índia. Tá? Então o que acontece normalmente? O banco ele vai fazendo o cabeamento que a gente fala, né? Então daqui do Brasil ele vai para um banco em Nova York. Nessa primeira transação, que é por mensagem, né? Ele manda uma mensagem, faz um débito aí e um crédito para cá, enfim, contabilidade. Sim. Começa o quê? Tempo e taxa. É o Custo, TT que né? a gente fala, os custos, né? Então mandei para cá, foi um tempo para fazer essa transação e mais o tempo da cobrança da taxa. Sim. Dali eu mando para a França, né? Para um Banco Central Europeu, por exemplo. Ou suíço. Isso, ou suíço. E depois eu vou para a Índia. Então, em cada caminho desse levou-se tempo e foi cobrado taxa. E aí se explica por que nós pagamos muitas vezes aos bancos uma taxa, né, de conversão de moeda. Um spread absurdo. Exatamente. Toda essa transação. E aí vem muito no que você fala, né? O sistema. Parece que o sistema fala assim, tá aqui, blindado, é desse jeito, acabou. Sim. De repente vem uma tecnologia blockchain, né, que é onde todo mundo fala assim, blockchain, não sei. Não, blockchain é segura. Cada transação que você faz, transacionando ali, fica registrado e imutável. Sim. Não vai ter como apagar. E por que alguém acreditaria em um banco que usa um sistema computacional, né, que é segredo, e não acreditaria em uma blockchain que usa o sistema computacional aberto e público? Exatamente. Tipo, isso saiu daqui e foi para cá. E esse aqui? Esse aqui não preciso te contar. Exatamente. Então aí que entra a grande, eu acho assim, eu digo sempre, né? Como é maravilhoso o cara criar isso e responder a um sistema tradicional que nós, entre aspas, vou colocar aqui, para não ser televiano, éramos prisioneiros. Por quê? Sim. É do jeito deles. Né? É do jeito deles aqui. Aí vem aqui um desenvolvedor, uma cabeça pensante e fala assim, eu vou fazer uma tecnologia assim. E essa tecnologia, ele faz aquilo que a gente costuma sempre dizer, né? Ele faz o direto. Por quê? Porque a blockchain, ela não é validada por uma instituição. As validações que acontecem dentro da blockchain não é um único validador. Dependendo da blockchain pública, por exemplo, né? Ela é validada por vários. Ela dá mais segurança ainda, porque é aquela velha história, né? Se um sozinho tem o poder do botão, tá na mão dele. Exato. São vários, você começa a ver o que? Mais transparência, né? Só para o pessoal entender, é como se você mandasse lá os $100, se você manda para o banco vai te cobrar, sei lá, $1, vai entregar esse 99 e tá ali. Em uma blockchain, você vai mandar esse $100, ele separa em 4, 5, 6, 7, 10 pedaços, vira uma conta matemática, cada um valida essa conta matemática, depois se junta tudo lá na frente e você não tem como... O quebra-cabeça não se encaixaria se alguma coisa fosse falsa no processo. Exatamente. Né? É o poder computacional agindo, né? Sim. Porque daí, assim, quando você vê um poder computacional como esse validando, a camada de segurança, ela é maior, né? Sim. E rapidez também, porque daí, por exemplo, eu não preciso ficar cobrando
taxa em cima de taxa, levando tempo, né? Uma transação de segundos, minutos, às vezes. A gente Exatamente. tem hoje os padrões de compliance, leva assim, em consideração isso também. Mas a gente via lá, por exemplo, eu trabalhei numa época que um câmbio demorava 5 dias. Né? E a pergunta é assim, onde estava esse dinheiro nesses 5 dias? Né? Exatamente. Melhorou bastante, né, do tempo que eu saí. Hoje, né, tem transações cambiais aí que tem aí um dia, 2 dias, melhorou bastante isso e tal. Mas a gente está aqui diante de uma atividade, né, que hoje as blockchains proporcionam, né, tecnologia de sistemas distribuídos proporciona, professor, que é algo assim que não tem como o banco falar assim, eu não vou olhar para isso. A gente vê diversos bancos fazendo esses testes. Né, testando com uma stablecoin, como que ele pode fazer um pagamento mais veloz. Já existem hoje, aqui no Brasil, tem empresas, né, capacitadas, fintechs, tem agora startups em desenvolvimento, que vão fazer até uma transação assim, ó, Swift, stablecoin, alternando eles. Para até chegar no momento que o Swift já não usa mais, né? Usa só esse stablecoin. Então voltamos naquela conversa. A tecnologia, ela vem, ela pede espaço e ela se torna o novo normal, né? Então não tem como voltar. Entendi. E agora vamos passar um pouquinho e falar um pouquinho sobre investimento, né? Você tem um livro que fala sobre mercado de capitais. Legal. Qual que é a lógica para... Por que as pessoas investem ou por que elas deveriam investir? Qual que é o principal pilar ali para a gente começar a falar disso? Se você tivesse que me convencer, vamos começar a investir. Aí, em que e por quê? Eu tenho uma metodologia para falar com as pessoas, professor, diferente. Primeiro eu quero saber quem é, né, o professor Bertoncello. Eu quero saber quem é ele. Se hoje nas finanças particulares dele, né, no que ele tem de resultado dele, ele consegue se colocar na condição de investidor, né? Que a gente às vezes vai conversar com a pessoa não consegue hoje organizar as finanças para sobrar recursos. Ela é deficitária, né? Exatamente. Ela não consegue nem pagar o dia a dia ali. Exato. Não pode separar 10% para alguma coisa, né? E que infelizmente é a maioria dos brasileiros, né? A gente vê por percentual, por estatística, a maioria dos brasileiros. Vamos dar um passo atrás. Por que a maioria dos brasileiros é deficitário? Porque se a gente perguntar quem quer ser miserável, acho que ninguém vai levantar a mão. Exatamente. Por que será? Da onde sai essa história? Esse comportamento? Então, falou tudo. A palavra é comportamento. Eu não vejo assim, porque eu volto novamente. Fazer conta todo mundo sabe fazer. Gastar é bom, né? O problema do brasileiro é o comportamento, entendeu? Então, assim, comportamento é tudo. Comportamento das escolhas que ele faz. Da parte política também a gente tem que falar isso. Deus me livre, né? Esse país está indo para um lugar errado. Exatamente. E o comportamento que é interessante a gente... eu sempre falo isso para as pessoas, né? Posso, devo. Eu faço essas perguntas quando eu vou, por exemplo, eu tenho lá 2 ternos. Mas vi um terno em promoção. Mas aquele terno em promoção, 50% naquele terno em promoção, vale a pena comprar agora. Mas eu estou precisando dele? Então vem aquela pergunta, posso? Tenho condições financeiras de comprar ele? Sim. Devo? Não devo comprar ele agora. Porque eu tenho. Por que eu vou, mesmo sendo 50%, descapitalizar nos 50% para pagar à vista? Então, ficar ali, né? E ficar mais um ali. Então, esses são pontos de comportamento, professor, que é fundamental, primeiro para ele cuidar das finanças dele. Que é aquilo que eu costumo dizer, a saúde financeira é saúde mental. Pronto, ela provoca a saúde mental. E aí não cai na armadilha de eu mereço, né? Exatamente. Não posso, mas mereço. Merece, exatamente. Mas não pode, né? Exatamente. E o merecer, o mérito vem quando você fez o dever. Então, por exemplo, você fez o dever, tem lá um dinheiro que sobrou. Bom, perfeito. Esse dinheiro, olha aí vem o merecer. Esse dinheiro, eu quero fazer uma viagem internacional. Quando? Já coloca a meta. Começa a fazer o dinheiro trabalhar para ele. E não viaje e parcele, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Tenha o dinheiro primeiro para viajar. A melhor coisa, para depois da viagem não ter dor de cabeça. Depois que foi lá. Cartão, né? Exatamente. Então esse é um ponto interessante das pessoas já começarem a criar cultura, comportamento. Eu preciso criar um comportamento de que eu vou conseguir ser investidor. Perfeito. Eu vou sair do deficitário para o superavitário. Então, a questão do comportamento, ela diz respeito assim, atitude.
Então, com o dinheiro, você precisa ter atitude. O dinheiro, ele age com você. Ele não te perdoa. Sim. Então, você também precisa ter atitude com ele. Então, aí entra um ponto interessante que eu gosto sempre de falar para as pessoas, assim, ó. Conseguiu criar um comportamento para ser investidor? Consegui. Começou a sobrar dinheiro? Começou a sobrar dinheiro. Aí vem a pergunta-chave. Onde eu invisto esse dinheiro? Sobrou dinheiro para mim esse mês, né? Aonde eu invisto? Então, tem pessoas que, olha só, eu já ouvi coisas assim, professor, cara, eu comprei um consórcio porque eu me senti na obrigação de pagar uma parcela. Pagando uma parcela, eu guardo, né? Aí outras pessoas vão lá e falam assim, eu vou dizer uma coisa para você, assim, ó, eu deixei o banco até fazer uma capitalização lá para mim, porque pelo menos é automático, o banco debita automático e pega esse dinheiro meu. Então, assim, o teu dinheiro, ele não merece isso. Sim. Porque ele vem, como no início da nossa conversa, né? Você falou, as pessoas produzem resultados, as empresas, tudo. Então, você produziu através do seu trabalho, né, a questão ali de você estar ao longo de um tempo lutando, buscando algo. Então, aquilo ali não foi fácil. Ele veio com muita luta. Então, assim, concentre e reserve um tempo também para cuidar bem desse dinheiro. Procure oportunidades, opções, profissionais qualificados. Eu digo sempre assim, né? As pessoas ficam na saúde ali com alguma dor, doentes, alguma coisa, procura um médico. Sim. Então procura um profissional que tenha gabarito, um profissional que faz aquilo de uma maneira que você vê na vida dele. É porque aí você compra o tempo do outro, né? Porque a única coisa que nós temos limitado na vida é o tempo. É né? o tempo. Chegou nosso tempo. Exatamente. Então, ao invés de você estudar medicina quando tiver uma dor de barriga, você vai ao médico. Isso. Ao invés de você ter que estudar o mercado financeiro quando sobra um dinheiro, você pega um profissional. Exatamente. E você com isso ganha tempo. E aí agora, então a gente já entendeu que um primeiro passo para 60% da população que é deficitária, acorda, meu amigo. Se você não acordar, a gente não consegue nem te ajudar. Não tem jeito. Se toda vez que você for receber um aumento, você gasta antes de receber, nunca vai sobrar dinheiro e está tudo errado. Para outra parcela que a gente já conseguiu ajudar, que mudou o comportamento. Padrões de investimentos, sei lá, curto, médio, longo prazo, não cair na história do FOMO, né? Não ficar fora. Tá todo mundo aplicando nisso, vou aplicar também. O que a gente diria para esse pessoal? Para quem a gente já salvou, já entrou na Arca de Noé, já não Perfeito. vai morrer. Primeiro desafio, aí que entra um ponto interessante, né? Eu falei aqui de conhecer você, mas antes de qualquer situação, se agora é um investidor, seu desafio é manter o dinheiro vivo, manter o dinheiro valorizado ao longo do tempo. Então agora o real completou 32 anos e eu vi o Banco Central publicando lá que R$100 hoje, lá quando começou o real tem um valor de 11, né? Isso. Então, como se fosse R$11. O primeiro salário mínimo era R$64. Isso aí. E é maior do que o de hoje, né? Proporcionalmente. Então, eu estava vivo quando aconteceu o real. Era pequeno, mas olha só, passaram-se 32 anos. A gente não está aqui vivo? Sim. Aí vem a pergunta, será que o teu dinheiro, ao longo dos 32 anos, ele conseguiu sobreviver a todas as situações de inflacionárias, tudo aquilo que a gente vê na economia, cenário geopolítico, enfim, tudo. Beleza. Será que ele sobreviveu? É a primeira pergunta. Sobreviveu. E daqui para frente? Então eu vou pegar mais 30 anos. Eu acredito que eu estarei vivo. Peço a Deus e saúde para estar vivo daqui a 30 anos, porque 30 anos eu tô com 77, né? Sim. Eu quero viver 100, então eu espero estar vivo com 77, né? E daí? Qual é o desafio que eu tenho agora, professor? Daqui até os meus 77 anos, para proporcionar ao meu dinheiro o que ele me proporciona hoje. A vida que ele me proporciona hoje. Eu preciso desse desafio. E aí entra muito quando você fala assim, quais caminhos? Eu vejo assim, ó, o seu perfil. Respeita ele, né? Se você tem um perfil conservador, respeita ele. Porque hoje, até os órgãos que direcionam o nosso mercado financeiro, eles falam que o conservador hoje, ele tem o luxo de diversificar ali 5 a 10% da carteira dele. Então não é só ficar naqueles básicos, né? Sim. E quando você fala de um moderado, quando você fala de um arrojado, o moderado ele já vai ter um percentual diferente e o arrojado é aquele que está numa vida mais de risco, né? Ele compra risco com facilidade porque ele entende
que Eu o risco... costumo brincar que as borboletas do estômago dele, ele funciona normal. Pode bater à vontade que para ele não tem problema. Excelente exemplo, é isso mesmo. O mundo está lá volátil e ele está bem. Sim. Ele está tranquilo, porque ele entendeu o propósito. Então, quando você conhece o teu perfil de risco e respeita o perfil de risco, não muda porque alguém falou, não vai dar nada. Não, respeita na íntegra. O que você precisa fazer? Eu costumo sempre dizer assim, independente do produto de investimento, a gente tem uma vida formada por uma caixinha de 4, né? É o 4-box que eu falo, né? Então, 4 quadradinhos. Você desenha aí na tua casa um papelzinho, coloca 4 quadradinhos ali. No primeiro quadrado, você vai ter que falar assim, esse é o dinheiro que ele tem que estar livre para mim. Posso até investir, mas a liquidez tem que ser diária. Aquela reserva de emergência. Exatamente. Eu mudei o nome. Eu não gosto de emergência porque dá a entender que a gente... vai dar oportunidade. Isso, melhor. A reserva da oportunidade. Professor, sabe por quê? A reserva da oportunidade é o seguinte. Eu preciso trocar meu carro. Só que por que eu vou pegar num dinheiro de médio prazo, que está me dando um retorno melhor, sendo que eu poderia pegar dessa reserva aqui, depois eu vou repondo ela. Então eu uso aqui. É uma oportunidade. Situação de saúde, eu uso aqui, porque eu tenho o dinheiro disponível. Eu não preciso respeitar a carência, eu não respeito nada. Eu vou ali e pego ele, tem acessibilidade dele. É a primeira caixinha. Perfeito. A segunda caixinha é a sua construção para dentro de um ano. E aí vem do quê? 90 dias, 6 meses, 1 ano. O que dentro daquele ano vigente eu quero produzir com aquele dinheiro? Coloca mais um percentual ali. Depois você tem aquele percentual que eu falo assim, sempre, eu quero construir nos próximos 5 anos. Né? O que você projeta a ter daqui 5 anos? Melhorar minha casa. Então, é a terceira caixinha. Essa caixinha aqui é uma caixinha que eu vou melhorar, que eu vou fazer uma viagem, que eu vou estudar meu filho, quem tem filho, enfim, aquela caixinha. Quando ele vai entrar na faculdade, você fala, bom, tá pronto aqui já. Exatamente. E depois eu tenho a caixinha da sucessão. O que eu quero deixar lá na frente, né? Então, por exemplo, quando eu chegar numa idade em que a minha carga de trabalho não pode ser a mesma, eu preciso ter essa renda, porque é essa renda que vai me manter ali dando resultado até o final da minha vida. E é a renda que vai ficar para as pessoas que eu vou deixar que eu amo. Quando você desenha isso, você acaba de fazer uma linha do tempo dos seus investimentos. E ela não falha. Porque daí você respeita o percentual que você tem que deixar como uma reserva de emergência ou oportunidade. Sim. O que você quer crescer com os seus investimentos? Você quer cuidar deles ao longo de 1 ano, ao longo de 5 e lá para frente. Toda vez que você tem isso bem delimitado de tempo, professor, aí você pode usar, por exemplo, esse de 10 anos, eu vou dar um exemplo da minha vida aqui, particular, tá? Eu sempre pensava em investimento no máximo 2 anos. Então, quando eu conheci o ativo digital, o cripto, Sim. o que eu fiz? Eu estava bem num período que meu filho, a gente estava conversando, meu filho está com 12 anos hoje, e foi ali em 2021, né? Então meu filho estava com 7 anos assim tal, já estava ali aprendendo a ler, escrever, já estava, né, bem na alfabetização. Daí eu falei para meu filho assim, filho, o que você gosta de estudar? Daí ele falava assim, foi uma época que ele queria até num planetário lá em Curitiba, que a gente levou ele lá para ele ver. Ele estava muito naquela, pai, eu quero ser astronauta, aquele sonho de menino. Começou a falar. E eu falei para ele assim, filho, você hoje, você quer estudar, você quer fazer o quê? Pai, eu ainda não sei. Não, então, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero estudar. Aí eu falei, bom, meu filho não sabe disso, mas eu preciso dar ao meu filho a condição de decisão dele. Como que eu posso dar a condição de decisão para meu filho? Eu preciso ter, quando ele for lá, apoiar ele financeiramente. Para isso que eu fiz? Eu comecei a comprar meus primeiros fragmentos de Bitcoin. E fiz... Em 2021. 21. E aí, professor, o que eu fiz? Eu fui curioso e fui lá estudar. Por exemplo, se eu mandasse ele para as melhores, onde estão as melhores faculdades? Estados Unidos. Canadá. Enfim, comecei a fazer uns cálculos. E aí, nesses cálculos, eu apliquei, né, o cálculo de quanto eu preciso acumular, quanto que vai depreciar o dinheiro com a inflação, em dólar, em reais e tal. E aí eu cheguei a um valor que eu falei, vou começar a colocar. Só que olha que bacana. Meu filho estava com 7 anos. Então, acredito que com 18 ele vai para lá, 17. Eu tenho 10 anos para trabalhar. Sim. Então, por que eu vou preocupar com a volatilidade? Por que eu vou preocupar com a alta e a baixa do preço? Eu estou colocando lá na frente. Sim. Eu tenho tempo para trabalhar. Quando você se permite, é a questão da borboleta que você falou. Quando você está bem alocado dentro do tempo,
O risco ali não te preocupa, não tira a sua, Porque você tem a sua sua paz. meta está lá na frente. Exatamente. E você tem tempo para produzir ela. Por isso que essa questão das caixinhas, elas são fundamentais na vida das pessoas. Eu vejo assim. Aí, cada caixinha você vai alocar um produto. Esse produto aqui encaixa mais nessa. Aí o produto é só alocação. O pessoal entender quantos bitcoins ele vai precisar para estudar lá nos Estados Unidos. Então, pelo meu cálculo, eu acredito assim, pensando no longo prazo e o potencial de... Porque ele vem crescendo, o Bitcoin vem Exatamente. ganhando, vem se valorizando com relação ao dólar. Exatamente. Mas assim, ó, eu estou colocando num pensamento hoje, tem muitas projeções lindas, maravilhosas. Voltando novamente, sou mais pé no chão. Então eu calculei que eu preciso acumular 4 bitcoins. Tá. Entendeu? Por quê? Porque eu elevei também ao tempo o que pode o dólar com a inflação, né? Norte-americana também pode. Então eu coloquei 4. E aí o que acontece? Lógico, eu posso fazer alguma reengenharia nesse processo. Sim. Mas a minha meta era essa, de acordo com quando eu fiz o cálculo. E hoje, para você ter uma ideia, se a gente pegasse de quando eu comprei ele até hoje, eu já poderia reduzir o prazo para conquistar o valor, né? Sim. E também poderia reduzir a quantidade. Mas eu não parei de comprar. Sobra um dinheiro, eu divido. Vou lá e compro isso aqui. Por quê? Porque assim, a minha meta é para o meu filho, mas eu percebi que esse caminho também pode ser para sua aposentadoria, sei lá, na sucessão, ou seja, exatamente, professor. Então esse é um desenho bacana que a gente vai... Porque é legal que o Bitcoin tira o governo do seu dinheiro, né? Exatamente. Você consegue, de alguma forma, falar assim, tudo bem, não sei o que vai acontecer com o país, não sei para onde a gente vai, os impostos cada vez maiores, enfim, mas você fala assim, bom, o Bitcoin te dá essa possibilidade de você sair completamente do sistema financeiro, né? O governo, a gente estava conversando com a outra convidada a respeito de bloqueio de conta, leilão de imóveis, essas coisas, você está alheio a isso, né? Se amanhã ou depois o governo falar assim, ó, você é um super rico, não sei o que, quero metade do que é seu. Do que tiver dentro do sistema bancário, ele consegue levar. Isso. O que tiver fora do sistema bancário, você está protegido de alguma forma, né? Exatamente. Assim, ó, outro ponto interessante da entrega do Bitcoin que eu gostaria de falar para as pessoas, ainda tem muitas pessoas, eu converso hoje com empresários, com diversas pessoas, profissionais liberais, enfim. E eles sempre falam assim, mas olha só, o Bitcoin, eu tenho medo porque o Bitcoin, alguém pode sumir com o Bitcoin, enfim. E aí entra muito do desenho, né, que você falou, né, da descentralização pela blockchain, de você poder pegar o ativo, colocar na sua carteira, a cold wallet, a carteira fria. Então tem diversas soluções. E um ponto que o Bitcoin entrega muito, professor, que eu sou fã, que eu falo assim, como que o cara pensou num arcabouço tecnológico tão robusto, tão bem desenhado e estruturado, e num pré-requisito econômico interessante, que é o combate à inflação. Que é a escassez, né? Exato, é a escassez. Então, assim, ele pensou muito de uma maneira que as pessoas falam assim, será que isso aí também daqui a pouco não vai acabar, que vem essa outra tecnologia, enfim, não importa. O que é interessante é que até hoje, ele está entregando, né, desde o surgimento dele lá em 2009, ele está entregando o que ele se comprometeu. Então as pessoas precisam entender algo importante, que eu sempre olhei assim, ó, quando você lê qualquer livro do Steve Jobs, ele falava assim, eu preciso ver o movimento do mundo. Sim. O que os países estão fazendo? O que as grandes instituições financeiras estão fazendo, né? Quando ele foi lá assim, eu preciso ter, né? Ele estava pensando em colocar o mundo na palma das mãos das pessoas. Aí eu volto a pensar da seguinte forma, todo mundo repudia o Bitcoin, não é isso? Por que os governos compram? Então, Estados Unidos tem reserva de Bitcoin, a China tem reserva. Aí você fala assim, por que os bancos começaram a comprar Bitcoin? Sim. Né? Outro ponto interessante, porque os fundos de investimentos, vamos pegar lá a BlackRock, a maior gestora do planeta. Por que ela fez um ETF de Bitcoin? Aí você vê exemplos como a MicroStrategy, né, do Michael Saylor. Por que eles estão comprando Bitcoin como solução de tesouraria? A gente vê países, políticas, né? El Salvador lá, o cara foi lá e falou assim, eu vou resolver o problema da dívida usando esse ativo. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque ele, ao longo do tempo, apesar de, né, para o mercado financeiro ser considerado jovem, mas ao longo do tempo, o propósito para qual ele foi criado, ele está entregando.
Aquilo, esse propósito, ele está entregando. Sim. Então a gente percebe o seguinte, o movimento do grande, aquela velha história, né, da movimentação do dinheiro, né? Vinha a guerra, o dinheiro mudava de mãos, de família naquela época e tal. Sim. Enfim, a gente vê hoje exatamente o movimento tecnológico e econômico que o Bitcoin promoveu é isso. É que hoje as pessoas têm a condição, uma ferramenta na mão, não só eu e você, mas empresas, mais governo, mais grandes instituições financeiras, que podem fazer o quê? Utilizar isso aí como uma nova reserva de valor, né? Uma nova reserva onde que não precisa de um espaço para armazenar, não precisa de segurança, né? Como o ouro. O ouro, né? Chegava aquela... Um custo elevado, exatamente. Então hoje eu vejo que assim, ó, a entrega dele é muito grande, e eu digo assim, pare de pensar que, né, eu tenho que comprar um Bitcoin, ou 2, porque daí, né, eu vou ganhar. Não, esquece isso. Vamos tirar a ganância de novo, né? Compre uma fatia, comece. Porque quando você vai acumulando, o que vai acontecer em determinado momento? Você vai perceber, olha só, eu entrei, sempre é tempo de entrar, né? Mas eu entrei lá num pedacinho, depois comprei outro pedacinho, outro valor. O meu preço médio é bom. Então esse é um ponto fundamental. E tem pessoas que querem ter na carteira 40%. O que eu recomendo para você? 1%, 2%. Comece, entenda, depois você vai, conforme, né, você vai entendendo a segurança, você vai aumentando ali os percentuais. Para a gente conseguir fechar e falando essa história do Bitcoin, e o pessimista, né, que fala, mas sempre, olha, ele acertou, mas vai que ele erra. Fala, cara, então... Mas muita gente fala da computação quântica, né? Um dos argumentos que eu uso, eu falo, olha, se o Bitcoin tem 1 trilhão, 2 trilhões, dependendo do preço que ele está, e o resto do mercado representa 300, se você tivesse um computador quântico para quebrar a criptografia, você ia aonde, né? Num pequenininho ou num grande. Mas qual que é a sua visão com relação a essa história? Assim, tá, é uma tecnologia de 2008, né? Existe toda uma comunidade que trabalha essa relação. Naturalmente, computadores quânticos eventualmente vão acontecer. Eu acredito que vai ser meio como bomba nuclear. Poucos países vão dominar essa tecnologia. Mas qual é a evolução? Imaginando todo esse processo do Bitcoin, nós teremos modificações no código? Você acha que a coisa vai alterar ou o Bitcoin vai continuar estático ali? Eu acredito particularmente no propósito dele até 2140, onde serão minerados os últimos bitcoins ali. O que eu vejo hoje é que isso que talvez um fator de preocupação que sempre foi, né, é o custo da mineração, são fatores, energia, tudo, enfim. Sim. Mas quanto à computação quântica, eu vejo que ela realmente, você foi muito categórico quando você fala, né, que é igual a bomba atômica. Eu também acho que vai ser digamos ali, alguns países vão desenvolver, mas vamos lá, supor que a computação quântica venha com poder, como muitos falam, né, para tentar destruir o Bitcoin, fazer uma tentativa. É muito dinheiro envolvido. Então, por exemplo, dinheiro envolvido no seguinte aspecto, né, para eu tentar mudar uma codificação na onde a rede, né, a blockchain do Bitcoin transaciona, aquela codificação. Cara, quantos bilhões de dólares eu vou precisar, né? Para investir ali, para destruir. Exatamente, para destruir aquilo. Então, eu não consigo enxergar por qual motivo alguém faria isso. E se eu entregar lá e gastar bilhões para destruir, eu trago nada. Exatamente. Exatamente. Né? Não existe incentivo para que isso aconteça. Né? Então, por exemplo, se eu destruir essa rede, né, eu vou ganhar, né, 5 vezes o valor dele lá. Tudo bem, mas por qual motivo? Se países estão posicionados, se grandes instituições estão posicionadas, e o poder, né, é aquilo que eu falo, apesar da tecnologia ter avançado, professor, o poder ainda está na mão das canetas né, dos governantes do mundo. A gente vê isso. Será que um governante que tem uma reserva ali em Bitcoin, ele vai deixar a computação quântica se desenvolver a um ponto, né? Vem outras perguntas também, mas eu acho que assim, pensando assim, de qual o propósito dela destruir o ativo, primeiro eu não sei nem se, não tem estudos que mostram que ela consegue, né? Por enquanto nada. Fala que ela pode. Exato. Num futuro. Mas se isso vier a acontecer, comprovei que eu consigo.
por qual propósito, né? Então, assim, vou destruir as reservas dos países, e lembrando que essa pessoa também, da tecnologia, precisa dessa reserva. Então, a gente está, como você falou, né? A gente está dentro de uma canalização de um sistema, né? Sim. Então, eu não consigo enxergar isso, tá? Para mim, minha opinião, quando você pergunta, eu acredito que o Bitcoin vai cumprir o propósito dele. Eu e você, nós estaremos lá 2140, né? Não, acho que não. Acho que a gente vai estar lá. Né? Não vou fazer hora mas extra, mas eu acredito que ele vai cumprir o propósito dele. E eu vejo assim, ó, a gente ainda está no começo. Quando a gente fala isso, a gente está no começo. Por quê? Porque a gente ainda não viu países. Quer ver um ponto? Vamos fazer um ponto bem básico aqui agora, né? A partir do ano que vem, os Estados Unidos ele autoriza não somente o Tesouro a apreender aqueles bitcoins que foram utilizados em atividades lícitas, que é a reserva que incorporou ao Tesouro, foi isso. Sim. A partir do ano que vem existe uma autorização já do Tesouro comprar bitcoin, Tesouro norte-americano. E você tem um presidente do Banco Central já favorável ao Trump, que exatamente, ele tem uma visão diferente. Ali. Totalmente diferente. Você vê um Japão criando um arcabouço para regulamentar cripto. Aí a China vai lá assim, peraí, os Estados Unidos hoje, ele tem um Bitcoin, ele tem lá 5 vezes o meu valor, por exemplo, né? Acho que está o dobro hoje, se não estou enganado. Sim. 300 e pouco a 190, uma coisa assim, o dobro. Acho que é um pouco mais, mas enfim, nesse patamar. Aí os Estados Unidos começa a crescer em reserva. E o cripto sempre foi competitivo para soluções. Sim. Vide Porto de Hormuz, vide o conflito agora. Exato. Porto de Hormuz só movimentou. Eles pagaram pedágio em cripto. Então você vê aqui, ó, você acha que um país, segunda economia do mundo, né, vai ficar para trás? Vai começar a comprar. Outros países começam a comprar. Força compradora, a gente sabe que promove, né? Exato, aumento de preço. Exato. Então, teoria dos jogos clássicos. Exatamente. Ali, né? Então eu enxergo que ele vai cumprir o seu papel até o final na mineração, e ele também está no começo, no meu modo de ver. Ele é um começo. Então, eu acredito muito nisso. Sim. Né? É dessa forma que eu desenho sempre, como que eu faço? Sempre. Hoje vira uma cultura. Sobrou um dinheiro, parte desse dinheiro, eu vou comprar o Bitcoin. Para a felicidade do seu filho, você vai ter os 4 Bitcoins, e quem sabe ele, ao invés de fazer a faculdade, ele vai montar uma empresa lá, tamanha Amém, amém. Eu acredito nisso muito, mesmo que ele faça isso, né? Tá certo. Bom, fique à vontade, nosso tempo aqui terminou. Se apresenta, suas redes sociais. Legal. Às vezes alguma coisa que deixou escapar, Cleverson, fica legal. à vontade. Bom, quem quiser me seguir aí, né, @CleversonLuizPereira, né, o meu Instagram é o principal. Inclusive, se eu não falar correto, aqui tem uma pessoa que cuida dele, vai me cobrar depois, né, falar, você não falou. Mas assim, pessoal, eu estou lá à disposição nas redes. A gente tem também uma plataforma educacional, que muitas das coisas que a gente falou aqui hoje com o professor Bertoncello, que é a Avo Educacional, @Avo Educacional no Instagram, avoeducacional.com.br é o site. Por que eu sempre divulgo isso? Porque o meu papel também é a questão do ensinar, professor. E lá na Avo, você encontra cursos para parte básica do ativo virtual do cripto, o básico. Eu preciso começar e depois transacionar. Você vai encontrar lá. Então é um caminho muito importante, porque nós conversamos sobre tecnologia, o canal da plataforma. E eu estou aí, pessoal, disponível nas minhas redes sociais para qualquer tipo de dúvida, coloco lá os meus conteúdos para poder agregar ainda mais. E foi um prazer participar do seu podcast aqui, é maravilhoso o bate-papo, a conversa. E fico feliz pelo convite e pela presença que está aqui. Que isso, o prazer é meu, Cleverson. Pessoal, a gente termina então mais um Kairos Econômico, sempre com o mesmo objetivo. Você vê essa conversa intensa, profunda, para conseguir ganhar tempo, né? Eu acho que o ponto principal é a qualidade do tempo despendido aqui. Eu agradeço vocês e até a próxima.